Hoje é dia da liberdade de impostos e, como acontece há anos, uma rede de Brasília está vendendo gasolina sem o valor dos tributos. Em tempo de combustível nas alturas, motoristas não pouparam esforços para abastecer um pouco mais em conta. Breno chegou ao posto de combustível antes mesmo de amanhecer, às 3h30 da manhã. A fila já estava grande. Mesmo assim, ele diz que o esforço vale a pena. Eu sou Uber, não consigo nem ter a margem de lucro é excelente por conta do valor que está muito alto do imposto. Os postos da rede estarão vendendo gasolina 36% mais barata, a R$ 2,98 o litro. Essa já é a 10ª edição do Dia da Liberdade de Imposto. O objetivo é chamar atenção para os altos impostos cobrados no Brasil. Hoje, dia 24/5, teoricamente o brasileiro hoje está terminando de pagar seus impostos para depois consumir e para depois seguir sua vida. Então a gente acha que existe, se por um lado o Brasil está entre os 8 países do mundo que mais tem tributação, por outro lado a gente vê que os serviços oferecidos pelo Estado para a população, educação, saúde, infraestrutura, eles estão muito aquém dessa alta carga tributária. Ao todo, 3 postos participam da campanha, um na Asa Sul, Asa Norte e Taguatinga. Cada motorista tem direito a colocar no máximo 20 litros de gasolina com pagamento em dinheiro. São 30 mil litros disponíveis para o consumidor, 10 mil em cada posto. A ideia é conscientizar a população de que tem que protestar, que o governo tem que tomar providências e ajudar, ter bom senso, ajudar a população, diminuindo um pouco essa carga tributária, de modo a baixar um pouco esse preço do produto. Mesmo tendo que esperar horas na fila, esses motoristas não desanimaram e esperam por mais ações como essa. Estou um pouco cansada, mas está ótimo. Poderia repetir isso algumas vezes mais. A novidade este ano é que algumas lojas também participam da campanha. Participam ainda a Brasília Shopping, o JK, além do Terraço Shopping Taguatinga. E o Shopping de Taguatinga, né? O juiz Sérgio Moro mandou prender o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. A prisão foi decretada depois que Delúbio teve negado um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro na Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, ele intermediou o financiamento fraudulento de 12 milhões de reais para o PT em 2004. Delúbio Soares, que já havia sido condenado por envolvimento no mensalão, teve a pena perdoada em 2016. E o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou e passou a primeira noite em uma sala de um quartel do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. O primeiro tucano de peso a ir para a cadeia. Azeredo foi condenado em segunda instância a 20 anos de prisão pelo escândalo que ficou conhecido como Mensalão Mineiro. Eduardo Azeredo já era considerado foragido quando se entregou durante a tarde nesta delegacia de Belo Horizonte. Ele chegou com o filho e o advogado para cumprir o mandado de prisão expedido nesta terça-feira. Ele foi levado na viatura da Polícia Civil para o Instituto Médico Legal, onde fez o exame de corpo de delito. Por se tratar de um ex-governador, a Justiça considera que Azeredo tem prerrogativa de ficar em unidade especial, como a Sala de Estado Maior, que deverá estar instalada no Comando de Batalhão Militar. A Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte deu preferência para este quartel do Corpo de Bombeiros por ter um movimento menor de pessoas. O juiz dispensou o uso de uniforme de detento, permitiu que o ex-governador traga roupa de cama e banho e determinou que as algemas sejam usadas apenas em situações excepcionais. Pouco antes da chegada de Azeredo, a unidade teve o policiamento reforçado e as ruas de acesso foram interditadas. No fim da tarde, o ex-governador chegou neste comboio da Polícia Civil. E a partir de agora vai ficar numa cela de 20 metros quadrados com cama, mesa, banheiro e chuveiro elétrico. A escolta será feita por agentes penitenciários. O ex-governador poderá receber visitas devidamente cadastradas. A prisão do ex-governador de Minas acontece 20 anos após os crimes de lavagem de dinheiro e peculato terem sido cometidos. E 11 anos depois da denúncia do Ministério Público, processo que ficou conhecido como Mensalão Tucano. Ele foi condenado por desviar 3,5 milhões de reais de estatais mineiras para a Caixa 2 de sua campanha à reeleição em 1998. Nesta terça, Eduardo Azeredo teve o último recurso na segunda instância negado pela Justiça Mineira, que determinou o cumprimento imediato da pena de 20 anos e 1 mês de prisão. Cláudio Roberto, de um lado um tucano, de outro um petista, indo em cana.
O Tucano é uma prisão emblemática, né? É o primeiro político tucano preso no escândalo do Mensalão de Minas Gerais. Eduardo Azeredo foi um dos mais importantes políticos do PSDB. Ele foi eleito e reeleito governador do estado de Minas Gerais, dos maiores colégios eleitorais do país, e sempre teve ali, inclusive quando foi senador, na cúpula, sempre integrou a cúpula máxima ali do Partido da Social Democracia Brasileira. É uma prisão emblemática, mas é uma prisão mais ou menos, né? Porque tanto quanto o ex-presidente Lula, Azeredo também receberá praticamente um tratamento de hóspede, onde está preso. Não pode sair, não tem liberdade de sair, mas está dispensado como Lula do uniforme de presidiário, não é? E estão numa sala e não numa cela, e com chuveiro elétrico, com regalias que presos normais, comuns, não têm. Só se espera que a prisão de Eduardo Azeredo não custe ao contribuinte tanto quanto custa a prisão do ex-presidente Lula. R$10 mil por dia. É a diária mais cara de hotel em todo o planeta. E vamos falar agora sobre o comércio ilegal de tabaco. O Brasil decidiu, assim, assinar um tratado internacional da Organização Mundial da Saúde. O acordo existe desde 2012, mas nosso governo não fazia parte. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado para trazer mais detalhes. Renata. Então, Rodrigo, essas negociações, como você bem disse aí, já duram 6 anos entre a Organização Mundial da Saúde e o Brasil. Agora, finalmente, a Anvisa disse que são negociações que estão bastante avançadas e nos próximos dias o Brasil deve, de fato, assinar esse protocolo. Para que essa política entre em vigor de combate mais efetivo a esses cigarros contrabandeados, a OMS precisa do apoio e do suporte de 40 países. 35 países já assinaram, então a expectativa é que, além do Brasil, os outros países também possam assinar nos próximos dias. De acordo com estimativas da OMS, de cada 10 cigarros vendidos, 1 cigarro é contrabandeado. E o principal atrativo é exatamente o menor valor, porque são cigarros que não pagam impostos, né? Quem faz esses cigarros realmente não pagam impostos, então eles chegam mais barato para o consumidor. Mas em contrapartida, a gente já sabe que o cigarro chamado comum causa muito mal à saúde, causa várias doenças, inclusive cânceres. Então esses cigarros contrabandeados causam um malefício ainda muito maior à saúde. Então, o que a OMS diz? Que você tendo uma política mais eficaz de combate, rastreando realmente esses cigarros contrabandeados, por um lado, vai aumentar aí o dinheiro que o Brasil arrecada, exatamente por conta desses valores aí que o Brasil vai começar a arrecadar, e você vai diminuir também o valor que é gasto com o SUS, o valor que é gasto com a saúde. Então, como a gente já disse, é uma negociação que dura desde 2012, uma negociação que está avançada e, de fato, a gente espera realmente que esse acordo seja assinado e que o Brasil tenha uma política mais eficaz para combater esse cigarro contrabandeado que entra aqui no Brasil. Rodrigo. Obrigado, Renata. E o nosso racionamento continua. O corte de água hoje é na Asa Norte, na Vila Planalto, Paranoá e algumas quadras da Asa Sul. Também entram no rodízio desta quinta-feira Vicente Pires, Santa Maria, Sítio do Gama e parte de São Sebastião. E a seguir, fraude no Nota Legal. Contribuintes tinham créditos desviados sem perceber. Uma pessoa só chegou a invadir mais de 300 contas. O Band Cidade volta já.